Fala pessoal, bora falar sobre Dollar Effect. Dollar Effect, para quem não está familiarizado com outros frameworks JavaScript, é provavelmente a runa básica do Svelte 5 um pouquinho mais difícil de entender, tá? Mas não se preocupa, porque o Effect, assim, os casos que você precisa usar o Effect são casos muito óbvios, são muito claros, e não dá para fazer de outro jeito, tá? Então, grande parte das vezes você vai se valer ou do state, ou do derived, ou de alguma outra coisa do Svelte. O effect é mais para casos específicos, tá? O que é o effect? O effect é uma runa do Svelte 5 que serve para você executar coisas quando algum valor muda. Quando algum estado, né, seja um dollar state ou um dollar derived, muda. O nome effect vem de side effect, né, de efeito colateral. Então, são coisas que não têm tanto a ver com a sua aplicação, com o seu componente em si, mas tem a ver com coisas externas que tem que acontecer. Seja, no caso aqui, meu exemplo é fazer uma requisição para uma API, para pegar um dado. Ou você precisa executar alguma função de alguma biblioteca, ou precisa fazer alguma coisa desse tipo. Você tem que ficar olhando para o valor, esperando ele mudar, né? Esses states, esperando o state mudar. Na hora que o state muda, você executa o que você quer executar, beleza? Então, só para apresentar aqui o problema rapidinho, eu tenho uma variável Pokémon Name, uma variável Pokémon Data, e o que eu estou fazendo aqui é uma aplicação que você vai na Poké API e você pega dados sobre um Pokémon. Então, por padrão aqui eu coloquei Pikachu, se eu clico em buscar, ele faz a requisição e ele pega os dados do Pikachu. Beleza? Qual é o problema disso? Nenhum. Tá tudo funcionando perfeitamente. Só tem uma possibilidade que o cliente pode vir para você e falar, pô, cara, tem como a gente, em vez da gente precisar ter que apertar no botão de busca, a gente fazer essa requisição quando o valor disso daqui mudar? Seria mais interessante, né? Que aí você pode botar um autocomplete, você pode fazer alguma coisa um pouquinho mais diferente. E do jeito que o Svelte funciona, meio que não tem muito como fazer isso sem o effect. Então vamos fazer com o effect aqui. Eu vou tirar até o botão aqui para a gente não se preocupar muito com isso. Como que o effect funciona? Dollar effect. Você viu que ele já completou para mim aqui com uma função aqui dentro. Essa função aqui é aquilo que eu estava falando. Essa função vai ser executada quando algum estado que essa função estiver usando mudar. Então, e esse é o detalhe, ele não muda, essa função não vai ser executada todas as vezes que qualquer estado mudar. Ela vai ser executada quando algum estado que essa função usar mudar. Então, se eu colocar, por exemplo, um console.log oi aqui, e abrir o console aqui, vocês vão ver que ele apareceu oi, só que se eu mudo o estado aqui, nada mais acontece, porque o effect carregou junto com o componente, ele executa isso a primeira vez quando o componente monta, mas ele só vai agora ser executado quando algum estado aqui dentro mudar. Então, se eu colocar Pokémon name, por exemplo, aqui dentro, vocês vão ver que ele apareceu Pikachu, mas que ele vai executar toda vez que eu apertar um botão aqui. Beleza? Então, meio que essa ideia do effect. Eu preciso executar alguma coisa quando algum estado muda? Taca dentro do effect. Beleza? E, no caso aqui, como o cliente teria pedido, né? Eu preciso executar isso daqui quando o valor de Pokémon name muda. Como que a gente faz? Copia, cola e você viu que ele já até carregou aqui. Já fez a requisição, já pegou, porque a página carregou, o componente montou, o effect foi executado, já tinha o valor inicial aqui com o Pikachu, ele já carregou o dado. Mas se eu mudo aqui para dito, por exemplo, ele carregou o dito. Beleza? Então o effect funciona dessa forma. Tem mais dois detalhes interessantes para discutir. O primeiro é que, bom, a gente falou 500 mil vezes nessa série de vídeos que o Svelte é um compilador, né? Um Svelte, por ser um compilador, ele consegue ler o seu código, analisar o seu código e saber o que fazer da maneira mais ótima possível. Não é diferente para o caso do effect. O effect aqui, se eu colocar fetch Pokémon, ele vai executar da mesma forma. Mesmo eu não citando a variável Pokémon Name dentro do effect, ele vai ver que a função fetch Pokémon usa essa variável Pokémon Name e vai executar essa função quando o valor mudar.
ok? E tem um último ponto, que é um ponto muito importante de ter em mente. É mais para casos específicos, mas é um caso muito importante, tá? Então, digamos que eu queira, não é o caso, mas eu queira fazer alguma operação nessa página de tempos em tempos, de 5 em 5 segundos, por exemplo. Você pode até perfeitamente colocar um set interval aqui, por exemplo. Tá? Eu posso fazer um set interval passando console.log do Pokémon Name, tá? E vou botar aqui 2 segundos, só para a gente ver isso daqui executando ali no terminal. Aí é porque ele fez... Eu vou reiniciar a tela aqui, porque ele fez o carregamento ao longo do tempo, tá? Mas tá vendo aqui, Pikachu, Pikachu, Pikachu. De 2 em 2 segundos ele vai executar isso. Qual o problema disso? O problema é que se isso daqui estivesse dentro de uma página e eu trocasse de uma página para outra, por exemplo, o intervalo ia continuar em memória, porque a gente não limpou esse intervalo. E esse intervalo é uma função do navegador, do DOM, né? Então, como que a gente faria para... eu preciso limpar isso quando esse componente desmontar. É razoavelmente fácil. No caso aqui de um set interval, eu teria que colocar o timer desse intervalo numa variável JavaScript, não precisa ser uma variável de estado do Svelte, é até melhor que não seja, nesse caso. Faz uma variável pura e simples do JavaScript, coloca o timer aqui, beleza. Vou de novo recarregar a página, porque toda vez que eu digito alguma coisa, ele vai aparecer aqui para nós. Você vai ver que continua funcionando perfeitamente. E para eu limpar isso daqui, eu faço o return. A gente retorna uma função e essa função de retorno vai ser executada quando esse componente for desmontado. Então, quando eu sair da página ou quando esse componente em específico não estiver mais na tela da pessoa, ele vai executar essa função que a gente retorna dentro do effect aqui. Então, no caso, seria clear interval passando timer. Tá? Eu não tenho muito como mostrar isso daqui para vocês nesse exato momento, mas a ideia é que tudo funcione da mesma forma e que quando esse componente desmontar, seja por ele não estar mais na tela ou seja por você trocar de página, agora o navegador vai limpar esse intervalo quando esse effect aqui for ser removido da memória. Beleza? Era isso que eu tinha para falar sobre effect. De novo, quaisquer dúvidas, sugestões nos comentários, vídeos relacionados na descrição e vejo vocês na próxima. Até mais.